A gente conversou com ele, nós conversamos sobre esses assuntos e também outros assuntos em uma entrevista exclusiva que eu fiz com o governador em exercício Cláudio Castro, e você vai ver os principais trechos agora. Rodou. A gente começa sempre um bate-papo ultimamente, no último ano, sobre pandemia. A situação está muito difícil em todo o Brasil. O Rio de Janeiro acabou acompanhando também esses últimos dias. A gente viu um agravamento da situação, falta de leitos. Só pretende restringir mais, tomar medidas mais restritivas em relação à pandemia aqui no nosso estado? Isabela, eu penso que são fases. Hoje a gente está em torno de 78% de ocupação de CTI, em torno de 60% de enfermaria. E nós ainda temos uma boa capacidade de abertura de leitos. Até o dia 31 de março devem ser mais de 350 leitos abertos. Então nós entendemos que antes de pensar em fechar mais, nós já fizemos uma medida na última semana e estamos acompanhando diariamente a evolução, mas eu creio que com esse aumento a gente vai conseguir dar essa segurada e pode mudar isso se realmente tiver uma piora, que não é o que o cenário mostra hoje. A gente tem também, e eu acho que é a notícia mais atual que a gente pode falar, da assinatura do plano de vacina aqui no Rio de Janeiro. Como que funciona? Explica pra gente. Nós temos uma regra que é o Plano Nacional de Imunização. Eu sempre disse que sou favorável que nós, como um país, sigamos essa regra. Quando o presidente Bolsonaro sanciona uma lei que os estados podem ir comprar, eu acho que o Rio de Janeiro não podia ficar atrás disso. Então, eu montei um comitê na última sexta-feira, e esse comitê de sexta-feira para cá tem ligado para todos os fornecedores. E eu dei a seguinte orientação: não adianta comprar, Isabel, e eu não vou jogar o dinheiro do contribuinte fora, de comprar vacina para 60 dias. 60 dias vai ter, porque a Fiocruz está produzindo, o Butantan está produzindo. Nós queremos vacina de entrega imediata. Então, eu autorizei que se fossem compradas até 5 milhões de vacinas, pelo custo que a gente está ouvindo da vacina, seriam uns 300 milhões de reais, mas eu já tinha anunciado no fim do ano que aquele dinheiro da economia ficaria reservado, e esse dinheiro está reservado. Nós temos mais de 500 milhões reservados hoje só para o Covid. Eram 600, a gente já começou a usar na questão do transporte, da logística. Qual é a maior dificuldade que os governadores estão encontrando? A maior dificuldade, Isabelle, é ter gente que entregue agora. Todo mundo quer vender para 30, 60, 90 dias. Hoje é a prioridade para o senhor? Total. A prioridade é a vacina. Eu acredito na vacina. Eu devoto a vacina, a gente poder ter um sonho de uma vida normal e breve. O Rio de Janeiro tem problemas econômicos, dívida com o governo federal muito grande, queda na arrecadação, além da pandemia que já agrava tudo isso. O que deve ser feito para tirar o Rio de Janeiro financeiramente do buraco? Em primeiro lugar, a aprovação do novo regime de recuperação fiscal. A gente está esperando agora a regulamentação. Eu acredito muito que a questão da concessão da SEDAI vai ser algo muito importante, não só na economia direta, mas nos investimentos que ele pode trazer. Explica para a gente. Porque é o seguinte, a SEDAI hoje, para ela universalizar água, esgoto, para levar tudo, precisaria aí de uns 42 bilhões para fazer, segundo as contas que fazem. E o Estado não tem esse dinheiro. A quantidade de investimento, o que vai trazer a universalização e o marco do saneamento, ele impõe metas muito duras e que o Estado não tem condição nenhuma econômica de fazer. A produção de água continua com o governo, aquela questão, não pode vender água. Eu concordo, a produção continua e a distribuição da água e o saneamento que passam a ser privados. No último dia 14, 3 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A gente tem aí os possíveis autores presos, os autores apontados pela polícia como presos, mas ainda a gente não tem a resposta da pergunta: quem mandou matar Marielle. O senhor acompanha também, o senhor cobra a Polícia Civil em relação a isso? Eu cobro, mas eu não acompanho. A polícia ela é totalmente isenta para fazer o trabalho dela. Eu não faço a menor ideia nem de linha de investigação, nada. Até hoje teve uma cobrança nesses últimos dias a questão de um youtuber que foi chamado. Ah, você sabia? Eu falei, óbvio que não. Então, a polícia ela é totalmente isenta, eu não me meto no trabalho da... O senhor não sabe os detalhes da investigação faço hoje? E faço questão de não saber. E seria um erro se o governador soubesse disso. A gente sabe
que é muito difícil, né? O governador afastado voltar a ocupar o prédio aqui ao lado. Eu acredito muito na justiça. Caso aconteça, acho que minha vida não muda nada. Hoje eu já gozo de todas as funções de governador, até porque o governador Witzel, ele tem uma cautelar que a gente não pode se falar, então tem 7 meses que a gente não fala nada um com o outro. E o respeito a ele é todo, mas a gente vai tocando a vida, que esse é o meu papel, substituí-lo enquanto ele não estiver aqui, e eu estou exercendo plenamente esse papel hoje. A entrevista completa com o governador em exercício, com outros trechos importantes e que você deve assistir justamente por causa que mora aqui no Rio de Janeiro, o governador em exercício Cláudio Castro, você tem aqui, ó, é só acessar, é muito fácil, a nossa plataforma de notícias SBT News. É só você vir aqui e tem essa entrevista, tá aqui, ó, Brasil, Rio de Janeiro não precisa endurecer por enquanto o isolamento, tem o trecho completo na íntegra aqui para vocês e outras notícias, é só você navegar www.sbtnews.com.br.